Não temos tempo de caminhar contra o vento. Olá, boa noite, bom dia, boa tarde. Hoje nós vamos falar sobre amor. O amor que falta no mundo. Por que será que está todo mundo se atacando uns aos outros? Por que só o dinheiro importa? A posição social, as posses, né? Tudo isso tem um motivo, tem a causa. E a causa é a irradiação planetária em retirada, que faz com que o ser humano se transforme numa fera, um ser indiferente ao seu semelhante, e percebe que essas causas e esses efeitos relacionados à natureza estão acontecendo por causa do desequilíbrio natural, pelos impactos no planeta. Então isso faz com que nós não nos apercebemos da realidade, faz que nós competamos contra nós mesmos e destruímos o planeta assim, de maneira que não nos falte nada. Então é uma questão de sobrevivência natural, né? Mas o fato da destruição é uma ferocidade sem nome, sem tamanho. A irradiação planetária está em retirada nesse momento, e a gente vai saber o porquê desses motivos e essas causas, e o que está levando em consideração e o que está acontecendo no planeta Terra pela falta de amor da humanidade para com a natureza e para consigo mesmo, né? Uma das causas é pelo efeito gerado nos impactos ambientais, é a retirada da irradiação planetária. Ou seja, a gente vai entender que quanto mais se destruir as árvores, os riachos e os mares, mais a irradiação natural do planeta vai se erguer para o espaço e vai se retirar da Terra, deixando em assolamento completo e destruição total a civilização humana, né? Aqui está Diógenes Pereira Galvão Filho, astrônomo, né? O planeta pede auxílio, né? Desgaste planetário. O planeta enfrenta desgaste sem retorno material devido à retirada desenfreada de elementos fósseis e utilização excessiva de matéria-prima. A população mundial está causando impactos irreversíveis nos recursos naturais do planeta. Ou seja, quanto mais destruirmos, mais as árvores, mais os minerais, mais os rios, a radiação natural que faz a síntese do equilíbrio ambiental e mundialmente falando, vai entrar em colapso, né? E vai se retirando da Terra, né? Por quê? Porque as árvores têm o seu sentimento, têm a sua linguagem, as plantas, os animais, né? Os lagos, os rios, o mar tem sua voz, os fluidos invisíveis, os fluidos visíveis, tudo está aí gemendo junto com a natureza pelo desgaste que leva em consideração essa faceta do ser humano de não só querer se destruir com guerras mundiais, guerras atômicas, como também de destruir o próprio mundo, de destruir o próprio planeta e fazer com que ele se perca na imensidão do espaço, sem uma civilização que o sustente, né? Ou seja, a natureza, sustentando a natureza como de gratidão seria, porque a natureza nos dá tudo, e dando-nos tudo faz com que nós vivamos mais, né? E estamos acabando não só com a natureza, mas também
com a quinta raça humana, né? Os ciclos naturais em transformação. Nesse slide a gente encontra o que realmente está acontecendo, né? Ciclos naturais de transformação. O planeta possui fases naturais em constante graduação ao universo. A vida transcende o simples ciclo de nascimento e morte. Então esse fator natural de vida e morte, ele está sendo danificado, né? Mesmo que haja boas notícias, de que os meninos e as meninas estejam nascendo com o olho aberto, né, com raciocínio desenvolvido, enfim, uma variação de efeitos da fase que estamos vivendo, que é a fase racional, onde a gente encontra esses esclarecimentos na cultura racional, pelos livros Universo e Desencanto. A gente encontra também a solução das causas, que é o raciocínio do ser humano, né? Então a gente tem 3 fatores aqui que estão deturpando o ciclo natural de transformação, né? Primeiro é o ponto que eu já citei, que é o nascimento e morte, os códigos genéticos, né? A dissolução natural dos códigos genéticos ao longo dos anos, né? Por quê? Porque não há mais árvores para se respirar medicina floral, né? Para manter a radiação corporal e essa radiação manter os anos de vida, né? Essa alimentação via pulmonar e que o oxigênio se transfere pelas nossas veias, né, pelo sangue, e faz com que a saúde permaneça constantemente, né, e por bastante tempo, né, de vida o ser, né, possuiria, né, se não fosse o desmatamento desenfreado que está acontecendo, né. O desenvolvimento, contagem gradual de desenvolvimento material. Essa parte de desenvolvimento já chegamos ao seu cume, ao seu limite. Existe um limite e esse limite já foi alcançado. Nós passamos do limite. Então começa a fazer malefícios, a trazer epidemias, pandemias, a trazer todo tipo de doença, né? Fazendo com que os cientistas criem mais vacinas e remédios genéticos, químicos, destruindo aí a possibilidade de uma saúde normal, natural, e o prolongamento dos anos de vida, fazendo com que a inserção química no corpo faça com que a matéria em si, o corpo humano, e o corpo humano nada mais é do que matéria fluídica, elétrica, magnética, que ela se dissolva. Então está desregulando o desenvolvimento do corpo do ser humano através desse desenvolvimento natural ou material bruto, né? Porque o natural, né, está sendo já agredido com o fim das plantas, dos riachos, dos lagos, dos animais, das árvores. Os códigos genéticos estão sendo rompidos, né, e o desenvolvimento material já chegou ao cume, o limite, né? Então o químico agora está esfacelando a saúde cerebral, física e energética e espiritual também. Então isso tudo, esses 2 processos estão gerando uma corrupção precoce, né, que é a extinção da raça humana. Essa extinção, que está em modificações indevidas, causa corrupção em apenas 15 anos, né? Ou seja, de 100 anos que a pessoa pode viver hoje, no futuro só vai viver 15 anos, né? Então é um caminho perigoso,
o caminho de extinção, né, que o ser humano está vivendo hoje, né, e o ciclo completamente autodestrutivo, como a gente pode acompanhar pelas provas das causas, né? A deturpação dos valores. A sociedade está deturpando soluções vindouras que já deveriam estar em pauta para suas resoluções definitivas. Então, a sociedade está corrompendo o amor próprio, né? E o amor ao próximo, que seria devidamente dito como o amor da civilização, o amor da família, né? Por quê? Porque existe aí os três fatores novamente, né? A cultura inconsciente, né? Bem, então a gente entra nessa frase novamente. A sociedade está deturpando soluções vindouras que já deveriam estar em pauta para suas resoluções definitivas. Cultura inconsciente. Deturpação dos valores divinos da criação para bel prazer. Nós existimos e éramos para sermos seres, né? E na realidade nós estamos traindo a nós mesmos, porque nós não fazemos aquilo que nós imaginamos que seria feito no futuro. No passado, falava-se muito em união, e família, e fé, né? E a fé traiu a todos, como a gente vê no próximo tópico. A arte e a fé. Captações culturais delongam a filosofia do mal material. Então, com essas duas hipóteses de cultura inconsciente, arte e fé, está havendo a autodestruição. O consolo é a autodestruição e nada mais. Faz com que a sociedade em si, né, se destrua inconscientemente e é traída constantemente pela arte e pela fé. Porque tudo que foi acreditado que no futuro melhoraria, não, no futuro vai ser melhor, não, no futuro vai dar, no futuro vai ser bem melhor que isso, vai ser o paraíso, vai ser o céu, né? Até mesmo na Bíblia se cita que Deus disse, faça dessa terra um paraíso, né? Eu não sei em que versículo, mas está localizado no Gênesis, né? Mas era para cuidar da natureza, não para destruir a nós e a natureza, né? Então a deturpação dos valores está aí, né? Seguindo um alinhamento natural, onde a cultura é a cultura da autodestruição e a traição de si próprio, né? Para bel prazer. Por quê? Porque eu obtenho do consumismo, eu consumo, então eu tenho tudo, eu sou feliz, em hipótese, né? Porque na felicidade mesmo ninguém ainda chegou nela, né? Só alguns que realmente aí estudam para ser felizes e estudam os livros do Universo de Desencanto e podem dizer que são felizes realmente, né? Então a deturpação dos valores foi o corrompimento da traição, né? Da autodestruição do planeta. A cultura inconsciente que acreditava na fé, na arte, né? Traiu a si mesmo, né? E começou a destruir tudo e o próprio planeta. Eu estou falando como humanidade, eu não estou falando sobre religião, nem doutrina, nem algum tipo de seita. Eu estou falando diretamente aos valores humanos, né? Então, em seguida, nós temos a superlatividade mental em atrito. O planeta passa por desenvolvimentos observáveis mentalmente em níveis de superlatividade. Tem o astronauta, observa a esfera planetária. Tem o engenheiro, desenvolve conteúdo vital. Tem o ambientalista, conecta-se com a natureza. E o minerador explora reservas naturais.
Esta mente superlativa está em atrito consigo pelas desassociações naturais e divisões sociais, culturais e intelectuais. Ou seja, cada um se separou de certa maneira de um do outro, né? Fez com que o amor na humanidade deixasse de existir, né? Fazendo com que um nível, né, de respeito deixasse de existir, porque a facilidade que tem hoje de se obter alguma coisa é tão grande que ninguém precisa de ninguém para nada, né? Então acaba essa mentalidade consumista, né, pródiga, né, do futuro que vem aí, ela está sendo infantil, né? Está sendo infantil diante de um fator de extinção, né? É algo muito sério, é algo que se deveria levar em consideração em reuniões, para se entender gradualmente porque a infantilidade do consumo, do dinheiro, das relações, tudo em atrito, né? Então a gente entra na questão existencial, né? Mas como é que eu vou fazer então para descobrir como eu posso realizar uma mudança pessoal, uma mudança grupal, uma mudança numa comunidade, uma mudança na humanidade? A questão é existencial, né? Primeiro, a causa natural, que é a destruição da natureza, a irradiação planetária sendo retirada, né? A saúde do ser humano sendo quimicizada, né? Gradualmente sendo exposta a experiências, né? A concepção natural e suas origens, né? Nós somos de origem racional, né? Então nós temos que raciocinar. Esse é o primeiro fator da questão existencial. Se nós somos de origem racional, a palavra racional gera a palavra raciocínio, que está ligada à humanidade. Ser racional é completamente de raciocinar. Ser racional é ser puro, limpo e perfeito. E ter raciocínio é ser um aparelho do que é puro, limpo e perfeito. Então aí a gente entra na causa existencial. E segundo, da formação, desenvolvimento e transformação. Qual é o desenvolvimento e a transformação? É a matéria. E o que está em jogo em transformação? A humanidade, os feitos da matéria. Então nós somos a formação. Então isso leva a outro fator para a resolução do problema, né? Então devemos seguir um exemplo, dar um exemplo melhor para os nossos filhos, para os nossos sobrinhos, para os nossos netos, né? Para mostrar que realmente a questão é existencial, não é uma questão consumismo ou financeira, né? Forma e não forma, em terceiro, dualidade da existência. Qual é a dualidade da existência? É o elétrico e o magnético. Essa dualidade fica fazendo com que o ser humano fique disputando singularmente ou grupalmente ou dualidadamente para que ele entre numa vitória que na realidade não há competição nenhuma, porque todos estamos inseridos no fator de extinção natural, né? Pelo abuso do livre-arbítrio e da livre e espontânea vontade. E quarto, a causa e o efeito, ação e reação universal. A causa a gente sabe, estamos isolados do universo e estamos feitos como corpos materiais, matérios fluídicos e magnéticos, né? Elétricos e magnéticos.
A ação e reação universal. Qual é a ação e reação universal? Além da causa e efeito. É que nós estamos aqui por desobediência. Né? Porque a gente pode citar de novo a Bíblia, que nós fomos expulsos do paraíso, né? Mas na realidade foi por nossa livre e espontânea vontade. Então isso é uma reação universal. É a causa e o efeito da questão existencial, a desobediência. E estamos continuando fazendo nossa vontade. Cada um por si faz a sua vontade de algum modo. E quinto, a aniquilação, que é o destino previsto para a humanidade. O resultado das formas em constante transformação, que é a extinção destes corpos da quinta raça para a geração de novos corpos na sexta raça, nessas sétima últimas eternidades. Então são mais 7 eternidades à frente, e isso faz com que nós produzamos mais e gastamos energia constantemente. Então aí a gente entra no comentário claro: a fase dourada em declínio. Somos remanescentes de uma fase dourada onde as causas astrológicas eram efeitos admiráveis. A natureza gerou espécies com formas humanas em nível racional animalizado. A desassociação natural pelo eixo astrológico transforma a resistência da multiplicação, causando gasto genético sério. As formações magnéticas estão se esgotando rapidamente. Então a gente vê que o caminho é um declínio, é para baixo, ele vai descendo, né? Então essa categoria humana, né, é capaz de se tornar amanhã um bicho, né, de 4 patas, né, um animal irracional, né, uma ave, né, um elefante, e deixe de existir a forma humana, né? Porque tem um alerta também: esse processo levará todos a graus de desaparecimento em todos os níveis de morte, né? Porque para conhecer a morte tem que ser bicho, né? Bicho é que gosta de participar do processo da morte, né? Animal, bicho animal, que ele se arrisca em tudo para ver se dá certo, né? Então ele acaba ou matando ou morrendo. Então isso é a ação do bicho. O bicho aqui na Terra é que manda, porque a selvageria é tanta que só mesmo sendo um animal irracional para poder viver na natureza em que estamos, né? Então é muito difícil isso aí. A irradiação e modificação. E como no primeiro slide a gente viu ali a irradiação e retirada, existem exemplos em que aconteceu essa modificação na Terra, e hoje modificação de transferência de radiação com camadas astrológicas, porque o eixo do universo está se movimentando e o sistema solar também está se movimentando no centro da galáxia, né? Então isso pode perdurar por bastante tempo, em segundo 200 a 363 anos, duração estimada do processo de transformação, né, desses corpos que nós estamos aqui hoje, né, matando e desmatando, né, a natureza, e sem dar nada em troca para ela. Quem deu alguma coisa em troca para ela? Só mesmo o mestre Manuel Jacinto Coelho, que escreveu a obra Universo e Desencanto,
para poder libertar o povo dessa angústia de se tornar um quadrúpede, né? E tem o futuro, aniquilação dos antigos códigos genéticos animalizados. Então não seremos mais animalizados, não teremos mais pelos no corpo, no rosto, né? E, enfim, será uma modificação gradual, né, estimada aí de 200 a 300 anos. Por fatores de retirada de radiação, observamos terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, furacões e maremotos. O Sol responde a esses pedidos da natureza para a lapidação dos novos corpos. Por quê? Porque acabou a fase do pensamento, né? O pensamento, ele passou de fase, ele ficou para trás. Então a gente entra na questão da causa e efeito, né? A causa, né, é que nós somos racionais, né? E o efeito é que nós temos que raciocinar. Então, com esse processo, nós entramos novamente na evolução humana para o desenvolvimento da conjunção astrológica universal do ser humano, né? Então isso é só uma previsão minha, né? Mas tudo pode ser anotado e provado, concluído, porque é um processo natural, não é sobrenatural. É um processo natural, leva tempo. As pessoas só vão ver quando sentir o que está acontecendo. Soluções tecnológicas planetárias. Aqui eu fiz uma breve reflexão sobre o que poderia ajudar o planeta a se permanecer intacto, né, nos dias de hoje, para gerações futuras, né? Então eu inventei o reestruturador de naturezas, né, que é um elemento elétrico e magnético para desenvolver as essências naturais da natureza, né? O inclinador orbital para poder refazer e manter o eixo do planeta, né? Um reparticularizador biológico para poder renascer as plantas extintas e poder modificá-las, né? E o reator orbital que geraria energia sem sujeira na atmosfera, sem sujeira nos riachos, sem sujeira nas cachoeiras e lagos, né? Tomada sem fio, geração energética permanente para as pessoas poderem utilizar alguma lanterna, lâmpada, né, fazer alguma comida, né, carregar. Não sei se vai haver celular no futuro, né, mas hoje tem. Nivelador magnético, uso lunar a nível marinho, né, ou seja, o oceano deixaria de se movimentar tanto, né, causando tsunamis, maremotos, né, com o equilíbrio do nivelador magnético, perdão, uso lunar a nível marinho, ou seja, a estrutura da influência da Lua, perdão, ela geraria um equilíbrio no oceano e nas águas que fluem no planeta, né? Então, com tantos problemas, teriam que haver soluções, né? E por último, a gente tem aqui os aparelhos racionais e futuro, né? Para o corpo humano, regenerador ósseo, coronário até cóccix, né? Para poder regenerar a parte óssea, né? Do ser humano, né? Um equitador genético, suprimentos comórbidos para pessoas com problemas
de adicção, esquizofrenia, bipolaridade, né, Alzheimer, né, todas essas questões, né, regenerador molecular, evitar o envelhecimento, né, tudo isso à custa de energia limpa, né, reestruturadora energética, elétrica e magnética, ou seja, a essência natural do corpo do ser humano sendo aí novamente recriada para o bem-estar do civil, no caso, né, para que ele viva bem. Caso as possibilidades não sejam analisadas brevemente, seremos de geração em geração descendido dos anos de vida. A potencialização das órbitas lunares e terrestres mostra a solução quântica universal para o planeta que habitamos hoje. Então, a Lua influi muito com o campo terrestre, e essa quântica universal de movimentação entre causas e efeitos, ações e reações, formas e não formas, tudo isso na Terra vai desaparecer, porque magnetismo ele é um estudo sem fim, um estudo misterioso, né, que faz com que a pessoa ela nunca chegue a uma conclusão, então permanece tudo no mistério. Então, no futuro, para poder ter uma quântica universal no planeta, né, tem que haver uma energia racional, e essa energia só vai ser pressentida e sentida quando ela já estiver, e o povo também já estiver conscientizado dessas causas que eu estou falando para você com esses slides, né? Perdão, e por isso a inscrição no canal é muito útil, né? O like também é muito útil, né? Para poder chegar essa verdade a outras mentes que realmente não despertaram ainda, né? E a realidade é nua e crua, né? Quem sabe não sofre, e quem não sabe sofre, né? Então vamos impedir o sofrimento do mundo. Se inscreva, deixe seu like, né? Faça com que o canal aí produza mais, né? Mais positivamente, até para poder chegar essas informações a todas as pessoas, né? Porque solução tem, mas todo mundo tem que participar. Quando eu digo todo mundo, é toda a humanidade. Não estou falando do meu país, que é o Brasil, não estou falando dos Estados Unidos, que é o país mais poderoso, não estou falando da Europa, que está decaída, né, em guerras, disputas. Não estou falando da África, que está passando fome, está na pobreza, na miséria. Não estou falando em nenhum outro continente sequer. Estou me referindo a toda a humanidade. Toda a humanidade deve saber que essas explicações todas estão contidas no livro Universo e Desencanto, né? Que os livros da origem racional, a nossa origem no universo, e que faz com que nós tenhamos o discernimento e o raciocínio necessário para processar respostas positivas num mundo material negativo. Bom, esse foi o vídeo. Quem ficou até o final entendeu que nós somos aparelhos racionais, né? Então, vamos buscar nos imunizar através da leitura dos livros Universo e Desencanto, porque através da imunização racional nós estamos amparados pela natureza e por essa fase que ela entrou em 1935, né? Então, que sejam todos bem-vindos, que comprem o primeiro livro, é barato, é R$21, né? E que faça parte aí do grande processo do desenvolvimento do futuro, né? E todos juntos
o ser humano não será extinto. Até a próxima. Neste mundo de sombras buscamos a luz. O eco da origem nos guia. Eu impulso. Cada escolha e ação molda o nosso ser. Ergam-se questionamentos no ar. É hora de renascer. A verdade nos espera, podemos alcançar. De origem fiel